Olá, seja bem-vindo. Esse é mais um treinamento da empresa EHS Consultoria, empresa especializada em treinamentos na área de segurança do trabalho. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a pá carregadeira, um equipamento amplamente utilizado na construção, tanto na construção civil como na indústria e outras áreas aí, na mineração. Então, é um equipamento bastante versátil, muito útil, e nós vamos tratar um pouco desse assunto hoje, entendendo alguns conceitos das normas, né? São várias normas que falam a respeito da pá carregadeira, que dão diretrizes a respeito dessa máquina. Então, por exemplo, a NR11, a NR12, a NR18 e até a própria NR31 tem uma certa relação aí que fala de questões relacionadas a equipamentos voltados para a agricultura. Então nós vamos tratar hoje aqui bastante sobre esse tema. Meu nome é Neylon, eu sou engenheiro de segurança do trabalho e um dos instrutores aqui da EHS Consultoria, e eu vou te acompanhar nessa jornada aí hoje desse treinamento. Aqui nós vamos fazer toda a parte teórica dele e a gente vai concluir isso numa parte presencial, se o seu treinamento for um treinamento de formação, seja de operador ou até mesmo uma formação de instrutores nessa norma regulamentadora e neste equipamento que é a pá carregadeira. Então, hoje é esse o nosso tema, nós vamos falar sobre isso. Esse é um vídeo inicial, o primeiro módulo do nosso treinamento. Eu quero aqui te dar boas-vindas, quero te desejar que você tenha um bom estudo aqui conosco, que você esteja atento, que você preste atenção, que você tenha um papel e caneta na mão para fazer anotações. Quero também deixar claro que nós temos um canal aberto, e-mail e WhatsApp, e pela própria plataforma, para que você possa tirar dúvidas que eventualmente possa vir a surgir aí durante esse percurso, durante esse treinamento que a gente vai estar realizando. Então, eu quero dividir minha tela aqui com vocês, sem mais delongas, para que a gente possa começar de fato falar desse equipamento tão, eu diria que até bonito, né? Uma pá carregadeira nova, moderna, ela é quase um escritório, né? Possui ar-condicionado, é a coisa mais linda. E a gente vai ver nesse treinamento, inclusive, questões como essa. Então, veremos pá carregadeiras mais antigas e pá carregadeiras modernas. Eu gravo esse vídeo em 2021, né? Finalzinho de 2021, 2022 aí praticamente. Então, é um treinamento fresquinho aí para você que está assistindo aí, está fazendo esse treinamento nessa data. Então, aqui nós vamos falar para carregadeira. Aí, qual que é o grande objetivo aqui? Sensibilizar os operadores, os usuários dessa máquina, né, que aqui é a pá carregadeira, quanto à necessidade de neutralizar ao máximo as possibilidades de provocar acidentes. Eu quero já te falar algo aqui. O grande lance desse treinamento hoje é essa parte teórica, não é te ensinar a operar a máquina. Talvez você até opere, talvez você não seja ainda um operador, e aí a gente vai ter um encontro presencial para que você possa desenvolver essa sua habilidade de operação da máquina. Aqui veremos a parte teórica do equipamento. Aqui veremos a parte teórica da norma, o que a norma espera de você. Então, é um treinamento voltado para a segurança do trabalho. E, claro, falaremos de operação, mas a operação, a parte prática dela, a gente vai fazer isso em campo. Então, nosso objetivo aqui é sensibilizar os trabalhadores. Que mais? A adoção de procedimentos e rotinas pautados pelas normas de segurança. Então, que você possa ter dentro do seu ambiente de trabalho ações e atitudes que te levem para um ambiente seguro. A pergunta que eu tenho feito para meus alunos é: as pessoas elas se sentem seguras trabalhando ao seu redor? Você transmite segurança para as pessoas quando você está operando seu equipamento? Como que você se sentiria se você fosse não o operador, mas se você fosse um trabalhador que estivesse próximo de você enquanto você opera a máquina? Você se sentiria de fato seguro? Esse é o grande lance. Nós temos que trabalhar com essa máquina de uma maneira que as pessoas que estão fora dela possam perceber que ali dentro tem um operador que opera de forma segura, que respeita os preceitos da segurança do trabalho, que respeita a vida, que é o que de fato a segurança é. Segurança do trabalho é vida, e não simplesmente uma legislação. O outro ponto aqui, dentro dos objetivos, cumprir o dispositivo da NR11, da Portaria 3214 de 1978.
A portaria 3214 é o conjunto das normas aonde se enquadra ali, onde entra todas as NRs. Talvez você nunca ouviu falar em NR, mas a NR significa norma regulamentadora. Então ela pega uma lei e dá diretrizes de como essa lei vai ser aplicada, regulamenta isso. Esse é o grande lance das NRs. Nós temos nesse momento 37 normas regulamentadoras no Brasil e falaremos de algumas delas aqui, como eu disse na introdução. Falaremos da 11. O que é NR11? Movimentação de carga. Ela não é uma norma específica para pá carregadeira, não. Ela é uma norma para movimentação de carga. Falaremos aqui da NR12, máquinas e equipamentos. Claro que a pá carregadeira, assim como outras máquinas, retroescavadeira, um trator, trator de esteira, a patrol, são equipamentos que entram na NR12 justamente por ser uma máquina e um equipamento. E essa NR12 dá diretrizes do que esses equipamentos precisam conter. Então vai falar do checklist, vai falar de emergência, vai falar de certa forma de combate a incêndio. E aí nós temos a NR18, que por muitos anos foi o nosso parâmetro para esse assunto, mas a NR18 é uma norma específica da construção civil. O que nós fizemos aqui nesse treinamento? Nós juntamos tudo isso, todo esse pacote, e vamos te entregar todo um conteúdo completo, já mastigadinho, detalhado de toda essa legislação para você ficar por dentro, para você entender a sua responsabilidade como operador, talvez como instrutor, né, desses equipamentos. Esse é o grande lance aqui desse nosso treinamento. Então eu quero voltar aqui para os slides. Eu vou procurar não ter aulas maiores do que 20 minutos. Tá? Pode ser que a gente passe um pouquinho, pode ser que a gente tenha aulas aí um pouco menores, mas eu vou procurar respeitar esse limite aí de minutos para que você possa descansar. E eu já quero te dar uma orientação aqui. Nas pausas, entre uma aula e outra, faça um exercício de levantar, tomar um café, lavar um rosto, usar o toalete, para que você venha com energia para consumir esse conteúdo e realmente colocar isso em prática depois do seu dia a dia, tá bom? Não deixe de ter um papel e uma caneta na mão, não deixe de fazer perguntas, não deixe de anotar, isso vai ser muito importante para o seu aprendizado, tá bom? Mesmo que você seja um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, às vezes a gente acha que já sabe tudo, mas sempre há algo novo, sempre vai surgindo coisa ali para a gente aprender, tá bom? No final desse módulo, desses módulos, né, serão vários módulos aqui, eu ainda nem sei quantos são, é bastante coisa esse treinamento. Eu quero deixar um outro vídeo aqui, bônus, onde eu quero te passar recomendações de forma geral a respeito da pá carregadeira, tá bom? Então eu tenho esse compromisso com você de, além dessa apresentação, deixar uma orientação final, até mesmo para a gente concluir o conteúdo programático todo. Aqui a gente tem uma etapa do conteúdo programático, então falaremos de definição, componentes, princípio de funcionamento, manutenção, controles, operação, normas de segurança, legislação aplicada. Então aqui já, como eu falei, NR11, 12, 18 e 31. Objetivo de treinamento, então, reforçando isso, sensibilizar o operador de pá carregadeira quanto à necessidade de neutralizar ao máximo as possibilidades de provocar acidente. O que nós queremos quando a gente aplica a segurança do trabalho? O que um instrutor como eu quer quando ministra um treinamento? Nós queremos que você tenha uma operação segura com o seu equipamento, é isso que a gente quer. A gente quer que você acredite nesse assunto, nesse tema que é a segurança do trabalho, porque isso é, como eu disse, sobre as vidas das pessoas. E não simplesmente uma norma que, eu sigo ou eu não sigo. Não, não é isso. É sobre a sua vida, é sobre a sua segurança. A adoção de procedimentos de rotina, então ter procedimentos faz muita diferença. Criar um hábito correto, um hábito seguro, preenchendo checklist, fazendo verificações visuais e de funcionamento da máquina, é o que te leva para um ambiente seguro. Preservar a sua integridade física e de seus companheiros e preservando também, né, o equipamento, a pá carregadeira. O grande objetivo aqui são pessoas, mas quando você leva isso a sério, quando você se dedica, quando você realmente entende, é engajado nesse tema, automaticamente você contribui também para a própria pá carregadeira, para o equipamento, aumenta a durabilidade, a vida útil desse equipamento. Então falaremos da legislação aplicada, nós falamos até aqui das normas regulamentadoras, mas não são somente as normas regulamentadoras. Nós temos também a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Nós temos também o Código Civil Brasileiro, falaremos disso, né? Quando que você acaba deixando de cumprir o Código Civil Brasileiro,
em relação a essa atividade que você vai ter ou até já tem operando esse equipamento. Falaremos das normas de segurança, essas nós já conversamos um pouco, e as normas técnicas, que são as NBRs, né? São normas técnicas que, quando citadas por uma NR, ela tem o poder de lei, ela acaba se tornando uma lei, então nós vamos ver um pouco a respeito disso também. Dando início aqui na CLT, então a gente pega lá o decreto de lei número 5.452 de maio de 1943, né? E ele fala o seguinte, ele foi alterado em 77, ele fala o seguinte: altera o capítulo 5 do título 2 da Constituição da Lei do Trabalho, relativa à segurança e medicina do trabalho e das outras providências. O que isso significa? A criação da portaria 32.14.78. Então, começou lá atrás, nas leis, na comissão, na consolidação das leis do trabalho, até nós chegarmos na portaria 32.14. Nenhum, o que é a portaria 32.14? É o conjunto das NRs. Aqui nós temos um outro decreto de lei, também alinhado com esse ponto que a gente acabou de colocar aqui, que é o Código Civil Brasileiro, tá? Ele foi lá alterado na Lei 10.406, em 2002, e ele tem o artigo que fala o seguinte: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Amigo, quando você deixa de cumprir um item de segurança do trabalho, você não está descumprindo só uma lei trabalhista, não só uma norma regulamentadora, mas você tá infringindo o Código Civil, ou seja, é crime. Então nós temos que entender, e eu quero te mostrar aqui, já nesse início, o que é negligência, o que é imprudência, o que é imperícia. Eu vou precisar que você entenda isso. Por quê? Porque eu preciso que você entenda a sua responsabilidade quando um operador de equipamento. Nós temos que entender que operar uma máquina dessa é algo realmente que pode sim, se tornar muito arriscado se na mão de alguém não bem treinado e não consciente. Uma máquina, um carro, uma motocicleta ou qualquer veículo é uma arma na mão daquele que não faz o uso da forma adequada. Isso tem que ficar claro. Nós não podemos aqui tratar sobre equipamentos de força motriz própria, que são equipamentos que não dependem de um cavalo puxar ou de alguém empurrar, que possuem seu próprio motor. Nós não podemos falar desses equipamentos sem deixar claro que isso é um armamento em mão de pessoas não bem treinadas e conscientes. E também não podemos deixar de dizer que o uso disso, tem um outro ponto da norma que fala muito claramente sobre isso, a falta do conhecimento não vai eximir você do crime. Então entenda, não quero te botar medo aqui, não é isso, mas eu quero que você a entenda e assuma a sua responsabilidade como um bom operador, tá? Que você realmente possa dedicar o seu tempo nesse equipamento de forma a contribuir para a sociedade, para a sua segurança e a segurança das pessoas que estão ao seu redor. A redação dada pela Lei 7.209 de 84, ela fala o seguinte: o artigo 18 diz que é crime. Crime doloso. O que é um crime doloso? Doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Entenda, doloso tem intenção, tem a intenção de causar um dano, tem a intenção de causar o dolo, é o doloso. Por quê? Porque tem o conhecimento que não deveria fazer e faz, está mal intencionado. Quero acreditar que jamais vai ser o caso de alguém aqui. Crime culposo, culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. E eu já vou te explicar cada uma dessas palavras. Mas eu quero resumir isso aqui para você. Culposo não foi intencional, ocorreu, mas não foi intencional. Diferença do doloso, né? Quando o agente quis o resultado, ele assumiu o risco, ele falou: vou fazer, estou ciente que o equipamento não está adequado e vou fazer, vou descumprir. Não sei se você consegue enxergar, eu creio que sim. Aqui no fundo nós temos uma pá carregadeira, tá? Eu não sei se isso aqui a pessoa está tirando enfeite de carnaval, enfeite de ano novo. O fato é que as pessoas estão aqui na pá do equipamento, na concha da pá carregadeira, retirando bandeirinhas, né? Talvez da Copa do Mundo, eu não sei. E também isso não é o mais importante. Eu quero te mostrar que aqui ocorre um caso doloso. Poxa, realmente você acha que a pessoa... Aliás, eu faço uma pergunta. Um caso desse, estamos falando de um caso onde seria um crime doloso ou culposo. O operador aqui tem a intenção de causar dano a essas pessoas? Vamos entender aqui.
Geralmente não. Ele não tem a intenção, né? Então a gente poderia falar que aqui entra num caso de negligência, talvez de imperícia, talvez de imprudência. A gente vai entender essas palavras e eu quero que você comece a responder isso, tá? E você vai perceber que muitas vezes você fala, poxa, aonde se encaixa aqui? E aí eu entro no ponto que de fato é o que vale a pena deixar claro. Não é sobre você cometer um crime não, ou não. É sobre você colocar a vida de outras pessoas em risco. Se alguém cai dessa concha, seja por uma questão de imprudência, seja por uma questão de um crime doloso, culposo, não vem ao caso. O fato é, alguém vai ser lesionado. Talvez um filho vai perder um pai, uma esposa vai perder um marido. E é essa a nossa visão. Nossa visão como prevencionistas que somos, é a respeito da segurança e não simplesmente da legislação. Tá joia? Agravação pelo resultado. O artigo 32 ele fala o seguinte: expor a vida ou a saúde de outra pessoa a perigo direto e iminente. Tem um artigo dado lá no nosso código que fala sobre isso. Ei, você não pode, não deve colocar a vida de outra pessoa em risco, operando, por exemplo, um equipamento desse. Nessa imagem aqui ainda, a pessoa que está em risco aqui não é simplesmente os colaboradores, né, ou os furiões, né, se for a questão do carnaval aqui, eu não sei bem o que estão aqui sobre a concha, mas até as outras pessoas, um veículo passando aqui, por exemplo, você acaba colocando isso em risco. Uma máquina dessa na rua, ela tem que estar licenciada, tem que ter placa. Eu não vejo placa aqui, creio que ela não atende o Código de Trânsito, então ela nem deveria estar na rodovia ou na avenida, rua, do bairro que seja, tá bom? Falaremos inclusive disso mais para frente, quando que esse equipamento pode estar sendo operado em via pública. Para a gente dar continuidade aqui, a gente fala um pouco sobre acidentes, né? Os acidentes não acontecem por acontecer. Eles não são um acaso, não. Existe uma causa, existe uma responsabilidade, existe um responsável por ele. Existem responsáveis e geralmente eles acontecem por falhas e na maioria das vezes por uma falha humana, porque alguém deixou de cumprir um procedimento. Pode vir essa falha, Neylon, ser uma falha mecânica, claro, claro que sim. Mas na maioria dos casos, isso ocorre por uma falha humana, porque alguém descumpriu um procedimento, porque alguém agiu de forma não adequada com os preceitos de segurança do trabalho, porque alguém não valorizou a própria vida. Olha a situação desse trabalhador, aonde ele se coloca, né, no trator. Quem é o responsável aqui? O operador. O operador que deveria falar, amigo, não vou poder te levar aí. Infelizmente, isso aqui não foi feito para te dar carona, nem aqui no trator, nem aqui na concha da minha pá. Desculpa, mas o senhor vai ter que caminhar, porque eu não vou assumir esse risco. O que seria então atos inseguros ou ato inseguro? É quando você assume a... Na verdade, nem seria responsável, mas quando você assume algo e faz daquele jeito. Vamos melhorar isso aqui? Acho que não ficou tão bom. É quando você assume, quando você toma a decisão de fazer algo que você percebe que não deveria. Ali ocorre um ato inseguro, diferente da condição insegura. Deixa eu exemplificar isso aqui para você, talvez fique mais claro. Uma rodovia com buraco é uma condição insegura. Você neste veículo, quando percebendo uma rodovia com buracos, não diminui a velocidade ou continua aumentando a velocidade, aí você entra num ato inseguro. Tendo conhecimento sobre aquilo, você não muda a tua forma de agir, você comete um ato inseguro. E é sobre isso que a gente vai falar agora. O que é o ato inseguro? É a maneira como a pessoa ou as pessoas se expõem consciente, olha isso, né? Consciente ou inconscientemente a riscos de acidentes. Na maioria das vezes, quando nós falamos da indústria, trabalhadores que passam por integração, trabalhadores que são orientados, recebem treinamento, na maioria das vezes, ele se expõe a isso de forma consciente. Ele está sabendo que não deveria fazer, mas ele faz. Diferente de quando ele não é consciente. Ele vai operando ali sem ter muita certeza do que está fazendo e acaba se colocando em situação de risco. Não deixa de ser um ato inseguro, né? Continua sendo um ato seguro, mas talvez ali ele não tinha clareza disso. Para você resolver uma coisa, para você resolver um problema, a primeira etapa é trazer para a consciência. Por isso que a gente fala muito de análise de risco. Você precisa analisar os riscos da sua atividade, da atividade que você vai executar quando você for fazer determinadas tarefas. Tá? Atos inseguros
são a maioria das causas dos acidentes. Nenhum. O que é acidente? Toda vez que você tem uma lesão, toda vez que você sofre uma lesão. Tombei a máquina, bati o ombro, teve uma luxação, um inchaço, um acidente, né? Quando não é um acidente, quando você de repente bate a máquina contra uma outra máquina, mas ninguém saiu ferido, aí nós tivemos um incidente que pode ou não ter um impacto, ter uma perda do patrimônio, né? Dependendo ali do quanto estragou o equipamento. Atos inseguros, exemplos, passar ou permanecer sobre cargas suspensas, muito comum de se ver. Carga suspensa, algo está sendo elevado, né? Você tem guindastes na operação e o cidadão vai e decide passar debaixo dessa peça içada, né? Desse equipamento, dessa carga suspensa. Um outro exemplo que a gente pode dar aqui é você colocar a parte do corpo em um local inseguro, né? Então, de repente, na ventoinha da máquina, ali, né, próximo ao radiador, usar máquinas sem habilitação ou permissão. Aqui ele não está falando da habilitação da CNH. Pergunta que sempre surge: o operador para carregadeira tem que ser CNH? Ele tem que possuir CNH, né? O que é CNH? Carteira Nacional de Habilitação. Não, ele não é obrigado, a norma não fala isso. Se, entenda bem isso, se ele for operar o equipamento num local privado, dentro da empresa. A partir do momento que ele vai sair com isso para a rua, aí sim, ele tem que ter uma habilitação e não pode nem ser habilitação tradicional B. Tem que ser uma habilitação C, D ou E. A gente vai falar mais disso para frente, mas já falando um pouquinho sobre isso. O excesso de velocidade ou sobrecarga. Então você precisa saber qual é a capacidade de carga do seu equipamento, não sobrecarregá-lo. Lubrificar, ajustar e limpar a máquina em movimento. Nunca se faz isso. Nunca se limpa, nunca faz nada com a máquina ligada ou em movimento. Improvisar ferramentas, né, outro problema grave, que você não deve fazer isso. Inutilizar dispositivos de segurança. Essa sirene está incomodando, vai lá e corta o fio. Aí dá ré no equipamento, o equipamento não faz mais aquele som característico que deve ser feito. Inutilização de dispositivos de segurança, né? Então falei sobre isso agora. Deixar de usar os EPIs. Para quem não conhece, EPI, Equipamento de Proteção Individual. Falaremos mais deles mais para frente, mas num equipamento como esse, ou pelo menos próximo dele, dentro da cabine ali nem tanto, vai depender ali do modelo do seu equipamento e tudo mais. Mas para chegar no equipamento, obra, por exemplo, como a gente vê exemplos aqui, você precisa de um capacete, muitas vezes, de um óculos, um protetor auricular, você vai ter que olhar para isso. Fumar em local de inflamáveis, né? Um exemplo, olha, tem equipamento aqui, gasolina, combustível, você vai fumar próximo disso, não faz o menor sentido. Brincadeiras, exibicionismo, isso costuma acontecer bastante com nós operadores. Começa a operar o equipamento e começa a achar que está muito habilidoso, que está dominando aquilo, quer se exibir para os colegas e isso acaba gerando um acidente. Isso não é um brinquedo, isso é uma ferramenta de trabalho e tem que ser conduzido com seriedade. Aqui para a gente entender melhor essas palavras, então o que é uma imprudência? Eu vou ler o texto todo aqui para você. Imprudência pressupõe uma ação que foi feita de forma precipitada e sem cautela, ou seja, não foi pensado corretamente, não foi feita uma análise de risco corretamente. O colaborador saiu na frente e foi fazendo sem prestar atenção se era seguro, se não era, agiu por impulso. Aqui nós falamos de uma imprudência. O agente toma sua atitude sem a cautela e o zelo necessário que se esperava, né? Então ele vai ali com a carregadeira, começa a fazer a operação muito próximo de um barranco, e daqui a pouco esse barranco cede e a máquina desce, tomba e nós temos um acidente. Aqui ocorreu uma imprudência, né? Então esse seria um bom exemplo. Significa que sabe fazer a ação de forma correta, mas não toma o devido cuidado para que isso aconteça. Ele tinha o conhecimento, só que ele na hora estava rápido, tal, não foi intencional, mas ele deixou de cumprir uma etapa. Ele não fez uma APR, uma análise preliminar de risco. Exemplo disso é o motorista devidamente habilitado que ultrapassa um sinal vermelho e, com consequência disso, provoca um acidente de trânsito. Ele sabe que não deve passar, mas ele não se atenta, né? Vem ali despercebido, mexendo no celular e pum, passa no semáforo vermelho. Ele foi imprudente, ele cometeu imprudência. Quero te explicar o que é negligência. Por outro lado, né? Estou falando da negligência. Por outro lado, implica em o agente deixar de fazer algo que sabidamente deveria ter feito. Sabidamente, ele sabia que deveria ter feito, dando causa ao resultado danoso, causou um dano. Como agir com descuido,
desatenção ou indiferença sem tomar as devidas precauções. Então a negligência aqui como a imprudência, elas são muito parecidas, elas andam juntas, mas para o direito, né? Num caso, uma ação, por exemplo, você vai ter diferença na interpretação dessas palavras e é o que eu estou tentando te mostrar aqui. O fato é, não seja imprudente e não seja negligente. Um exemplo é o caso de uma babá que, vendo a criança próximo à panela quente, não afasta, vendo a criança sofrer um acidente. Você foi negligente quando você percebeu aquele local onde estava estava possível de ocorrer um desmoronamento e mesmo assim operou com a máquina ali. Você percebeu isso e fez, negligência. Você não percebeu isso e foi chegando perto, deixou de fazer a avaliação, imprudência. Creio que está ficando claro isso para você agora. Já a imperícia consiste em o agente não saber praticar o ato, ou seja, não sou um operador e quero usar a máquina de forma inadequada, de forma que eu estou tomando uma ação aqui aonde vai ocorrer a imperícia. Ser imperito para uma determinada tarefa, realizá-la sem ter o conhecimento técnico, teórico ou prático necessário para isso. É muito interessante isso. Eu sou perito trabalhista e na minha atribuição como perito é o inverso do imperito. Eu sou perito nessa atribuição, eu sou um especialista nisso. Você, como operador, tem que ser um especialista na operação dessa máquina e ser um perito nisso. Quando você não é treinado, quando você não dedica horas de treino, eu tenho que te falar algo aqui, não é um treinamento que vai fazer você um bom operador. Isso aqui é o começo da caminhada para se tornar um bom operador. É o início. Você vai ficar bom praticando diariamente e não esquecendo os preceitos da segurança. Fazendo isso de forma adequada, com atenção adequada. Né? Praticando. Tem algo que eu vou deixar um outro vídeo aqui gravado para vocês que fala sobre o triângulo de chá, que fala sobre conhecimento, sobre habilidade e uma outra palavrinha muito importante que eu vou deixar para você ver esse vídeo lá. Tá bom? Um exemplo, então voltando aqui, do que seria imperícia, um exemplo é um médico clínico geral que pratica cirurgia plástica sem ter o conhecimento necessário, fazendo com que o paciente fique com algum tipo de deformação. Perceba isso. Como que um médico que não é perito em algo vai se meter naquele assunto? Você precisa resolver um problema nos olhos, você tem que ir no oftalmo, você não vai no otorrino, né? O otorrino, para quem não sabe, cuida dessa questão de laringe, faringe, parte respiratória ali. E o oftalmo cuida dos olhos, então eu não posso fazer essa inversão aí, eu preciso de um perito. Assim, na imperícia e na imprudência, o agente tem uma atitude comissiva, ou seja, de ação. De ação. Ele faz alguma coisa. Na imperícia, faz sem ter a habilidade necessária. Presta atenção nisso. Imperícia faz sem ter a habilidade necessária. Quanto que na imprudência faz sem o cuidado devido. Na imprudência, tem habilidade, tem o conhecimento e faz sem o cuidado devido. Quem é você nessa história? Você é um imprudente? Você é um negligente? Você é um imperito? Não seja nenhum desses. Seja um exemplo para as outras pessoas. Seja um exemplo de trabalho sério, de dedicação, de compromisso com a vida e não com a segurança. Não, como assim não com a segurança? Entenda, quando você olha a segurança do trabalho como uma lei, você acaba basicamente olhando só para a legislação e deixa de olhar para aquilo que deveria olhar de fato, que é a vida das pessoas. Não faça isso. Dedique seu tempo em se tornar um operador respeitoso, um operador onde as pessoas falam, esse rapaz é diferente. As diferenças entre os três institutos, resultam em graus diferentes de responsabilização, sejam na esfera civil ou penal, apesar de pequenas, que facilmente geram confusões, muito próximo ali uma palavra da outra. É essencial ao aplicador do direito, ao juiz, saber quando cada uma ocorre, para que a devida responsabilidade, após ser averiguada,
ao caso concreto possa ser aplicada. É importante a gente entender isso. Quem vai julgar isso não somos nós, mas eu não posso deixar de falar disso. E aqui eu deixo um exemplo para você. Você pode pausar aqui esse slide se você quiser ler com calma, mas eu vou ler ele aqui para vocês. O que é negligência, o que é imprudência, o que é imperícia? Tá? Então aqui ó, na coluna tem as palavrinhas e as definições. Negligência: falta de cuidado e desleixo proposital em determinada situação. Ele é negligente, ele faz de forma proposital, ele comete o equívoco. Exemplo: pais falharem em deveres importantes para o bem-estar dos filhos. Médicos usar utensílios não esterilizados. Ele sabe que não pode usar. É você pegar a máquina sabendo que o freio está inadequado e usar essa máquina. Isso é negligência. O que é imprudência? Falta de reflexo ou precipitação em tomar atitudes diferentes daquelas aprendidas ou esperadas. Passar o sinal vermelho, por exemplo, não utilizar equipamentos de proteção individual. Aqui é imprudência. Falta de reflexão ou precipitação em tomar atitudes diferentes daquelas aprendidas e esperadas. Entenda isso. Você fez uma análise de risco, você tem uma PR e não cumpre ela. Imperícia: falta do conhecimento ou habilidade específica para o desenvolvimento de uma atividade científica ou técnica. Operar uma máquina é uma atividade técnica. Médico neurologista efetuando cirurgia plástica. Engenheiro elétrico assumindo a construção de um edifício. Operador de empilhadeira operando pá carregadeira. Excelente exemplo, entende? Não tem a perícia naquilo, não é perito, ele é um imperito. Então ele não é o perito, ele é um imperito e não deveria operar esse equipamento. Tá bom? Essa foi a nossa primeira aula. Eu falei que ficava em 20 minutos, foi para 30, né? Eu peço desculpa por isso, mas é um pouquinho maior do que a gente tinha programado, mas está tudo bem, não tem problema. Você pode pausar essas aulas que talvez fiquem um pouquinho maior, no meio da aula, dar uma descansadinha, dar uma respirada, busca um café e vamos junto aí até o final. Esse é o primeiro módulo, a primeira aula, e a gente vai parando por aqui e eu já te encontro na próxima aula. Obrigado, até lá, valeu!